ela ia no ensaio regional, e ali, irmãos, tinha um conhecimento de uma moça que morava naquela cidade, que tinha uma certa deficiência. Naquele momento, a igreja estava bastante lotada, e eu perguntei pelo nome dela, se ela estava, ela não conhecia pessoalmente. Eu agradeço a Deus, irmãos, que no dado momento a menadora falou, a irmã está aqui sim, ela chama Ruth. Falei, irmã, com a permissão das irmãs, que é bastante organista, eu queria que a Ruth tocasse para nós agora o hino. Eu agradeço a Deus que a Ruth veio, pediu o hino, estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Mas eu não conhecia ela pessoalmente, irmão. Quando ela começou a tocar, Deus começou a tomar aquela igreja com uma glória muito grande, uma virtude daquela mocidade. Acontece que a Ruth, quando nasceu, irmãos, ela nasceu com uma deficiência, que o seu lado direito não foi gerado. Ela não tem o olho, é fechado de carne, não tem ouvido, é fechado de carne, o ouvido esquerdo baixa a audição, olho direito baixa a visão. Fala muito pouco e não tem nenhum dedo das suas mãos. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que com o inário adaptado, com o amor daquele povo, com a misericórdia de Deus, foi criada uma situação para ela. O inário com fonte ampliada, só com a nota do soprano. O baixo em cifras, ela toca só a primeira nota, a nota do acorde do baixo. Mas quando ela toca com o pulso da mão, o soprano e o contralto, parece que tem tenor, tem baixo e tem as vozes dos anjos também. Ali eu agradeço a Deus que foi uma visitação muito grande e o nosso Deus mostrou que Ele faz da forma que Ele quer, com quem que Ele quer, do jeito que Ele quer também. Pastor 6 meses, a Rutinha me ligou, irmão José, vem para a Bahia. Eu falei, não consigo, não dá. Mas o que aconteceu? Deus preparou o casamento da Rutinha, Deus deu uma filhinha para ela, está lá servindo a Deus, casada com uma filha, mesmo com a sua deficiência, com as suas limitações, mas está lá dizendo que o nosso Deus é maravilhoso também. Eu agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Levanto diante de Deus segunda-feira de verdade, pela esperança da vida eterna que Ele me oferece, se tão somente servir a Ele até o final da minha jornada. Sou agradecido a Deus por quanto era grande o meu desejo de estar aqui congregado convosco hoje, que Deus preparou. Quero levar a saudação vossa, não tive oportunidade de trazer a saudação para vós, por quanto for uma viagem improvisada, mas desejo levar a vossa saudação para saudar a querida irmandade ali de Washington, D.C., a minha como congregação College Park, com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradecido a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor me oferece, sair eu fui fiel até o fim. Agradeço a Deus pela uma viagem que Deus preparou na segunda-feira passada, eu fiquei uma semana. Eu agradeço a Deus por quando fui a viagem de ônibus, e quando eu cheguei naquela rodoviária, começou a me dar um aperto no coração, e eu comecei a clamar a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque sempre, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, não existe, porque todos os momentos na minha vida difíceis, o Senhor sempre apareceu. Eu agradeço a Deus que naquele momento que eu comecei a clamar a Deus, fiquei preocupada, porque eu ia viajar de ônibus, estava chovendo, achei que poderia acontecer algum acidente, comecei a pedir para o Senhor ter misericórdia. Eu agradeço a Deus porque naquela viagem, no meio do caminho, uma moça foi falar qualquer coisa para o motorista quando o ônibus parou, e naquele momento o motorista já ligou para a rodoviária, para os policiais, e havia um marginal dentro do ônibus junto com nós. Eu agradeço a Deus que aquele moço foi falar com a mocinha que ela tinha que descer junto com ele, e ela ficou em grande aflição, mas Deus nos guardou, nos livrou de todo mal. Eu agradeço a Deus também porque eu viajei para Jaú, viajei para Bauru, trouxe saudação da Irmandade com a paz de Deus. E agradeço a Deus que Deus fez grandes obras. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Tem mais um irmão que vai fazer uma viagem para a Espanha. É da Espanha, está congregado com nós. Levar a nossa saudação. Cadê o irmão? E mais um irmão de Foz. Nós vamos encerrar a testemunhança. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por me chamar na Santa Sala do Batismo e se sou firme e fé, coronel por a vida eterna. Agradeço a Deus primeiramente por esta viagem que Deus preparou de Espanha até aqui no Brasil. Deus colocou um anjo no meu avião, guardou muito eu, era a minha primeira vez viajando aqui sozinho. E eu trouxe, e eu gostaria de levar a saudação para a minha comuna de Castellón de la Plana com a Santa Paz de Deus. Eu sinto de contar uma obra que Deus fez quando eu tinha 16 anos. Deus permitiu eu trabalhar quando estava no salão, comecei a trabalhar de cabeleireiro e eu comecei pouco a pouco. Tinha um moço que ele acabou comigo a escola e ele sempre ia cortar o cabelo comigo, sempre, todo mês. E chegou um dia que ele começou a interessar nas coisas de Deus, ele é espanhol também. Comecei a interessar nas coisas de Deus, me começou a perguntar por que eu não saía com ele, não saía nunca, porque eu não usava bermuda. Comecei a perguntar e comecei a falar as coisas de Deus para ele.
ele ficou muito contente com isso, não sei como chegou o assunto, mas ele falou que quando ia na casa dele, ele entrava na casa, ia para dormir, e ele sentia alguém olhando ele, mas que não sentia bem, sentia muito medo. Eu falei para ele, quando você entra na casa sua, você tem que falar que a paz de Deus está aqui, e amém. E depois, quando você sentir o medo esse que você está sentindo, você tem que falar, Senhor Jesus, cúbreme com tu sangue. Quando saí do salão, o moço foi na casa dele, abriu a porta e falou que a paz de Deus tem nessa casa. Glória a Deus, aleluia. A ambiente trocou tudo, o ambiente aí. Depois, quando ele foi dormir, sentiu essa pessoa que estava falando para ele lembrou a palavra que eu falei para ele, falou, Senhor Jesus, cúbreme com tu sangue. E da hora desapareceu isso, e ele ficou muito feliz, conseguiu dormir bem. Depois, no mês seguinte, ele contou para mim o que tinha acontecido e falou que nunca mais sentiu isso. Estou glorificando a Deus por isso. E eu estou esperando ele na igreja aí no Castellón da Plana. Graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Irmãos, dou graças a Deus pela preparação gloriosa, dou graças ao Senhor por ter me chamado nessa graça, ainda na minha infância, por ter guardado, preparou esposa, 2 filhas, genro, e tem nos dado um lar de paz, louvado seja Deus. Dou graças ao Senhor por mais uma vez estar aqui congregado junto aos irmãos. Tivemos alegria, a visita do irmão Toscano, a sua esposa, mais alguns irmãos, que nos deixou muita alegria em Foz do Iguaçu, as missões que Deus deu a graça do céu atender. E estou feliz de estar aqui revendo o irmão e também a cara Irmandade. Trago saudações à nossa cara Irmandade de Foz do Iguaçu, também ali da Argentina, onde o Senhor graça de atender. E levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. O Senhor me traz uma obra, o Senhor preparou há mais ou menos 15 anos atrás, um pouco mais, de fazer algumas viagens para Iquique, no Chile, a trabalho. E nessa viagem, tem um amigo, ele era libanês, e naquele voo que nós fomos, tivemos bastante tempo, e Deus deu a graça de falar com ele, contei algumas obras, alguns milagres que Deus tinha feito. Ele interessou muito por aquilo. Irmãos, agradeço a Deus que o Senhor alegrou nós, e fomos ali, pegamos uma parte hotel, e na madrugada de uma noite daquelas, ele bateu na porta do meu quarto e falou, Isaías, será que se você pedir para o teu Deus fazer uma oração para mim, ele pode me libertar? Eu sofro desde criança, alguma coisa me aperta meu pescoço, e eu acordo no desespero e não consigo dormir. Tenho medo de dormir. Naquela mão que ele falou, o Senhor me visitou com a virtude, joelhamos, Deus me deu a graça de orar para ele, coloquei a mão sobre a cabeça dele, levantamos a oração e o Senhor libertou ele por completo. Passou os anos, irmão, congregando, dando coleta, mas nunca falava de batismo. Eu também na minha casa agora, mas um ano e pouco atrás, ele me ligou e disse assim, Isaías, eu estou numa grande aflição, você pode orar para mim? Tá bem, Ziad, eu vou orar para você, mas você não pode fazer uma chamada de vídeo? Posso? Eu e minha esposa, ajoelhamos, colocamos o celular, oramos por ele. E Deus deu a ele uma noite, tirou aquela angústia. No outro dia cedo ele me ligou. Isaías, eu preciso de batizar. Estou sentindo de batizar. Falei, glória a Deus, tá bem, vamos ter batismo. Não, tem que ser hoje. E Deus preparou, levamos o tanque portátil dentro da igreja. E ali Deus deu a graça de fazer o batismo do servo de Deus, está servindo a Deus. E ele falou, mas não conta para ninguém. Olha, ninguém pode saber. Se alguém souber, eu vou sofrer. Mas o irmão ele não aguenta. Ele mesmo começa a contar. De vez em quando o meu celular toca, ele chamada de vídeo. Mas Deus, amém, fala para o meu primo aqui. É verdade que Ziad batizou? Sim, eu chamo ele na graça. Desliga o telefone. E Deus está fazendo obra, louvado seja Deus. Irmãos, graças a Deus, saindo de viagem, dia 1º eu estive congregado. E Deus, o servo que atendia, ele falou, irmão, hoje é 1º de ano, é o dia que o mundo está aí em festa, é um bêbado para cá, e outra situação difícil, e nós estamos aqui dando glória a Deus. Eu acho que se nós fizermos um pedido para o Senhor vai dar um dom para nós, vamos pedir. Eu estava sentado, você pediu, irmão Isaías? Já pedi o meu. Irmão, o diabo do meu lado falou também, pediu o meu. Irmão, terminou o culto, Deus deu no final do culto, Deus deu o dom de interpretação da língua para o diácono. E ele ficou maravilhado. Ele ouvia um falando em língua, ia lá e colocava o ouvido, entendia tudo, ia lá. Irmão, e aquilo foi uma virtude, irmão. Ele ficou maravilhado. E a mim, irmão, o senhor, quando eu era moço, casadinho de novo, o senhor sempre dava revelação. Mostrava alguma coisa. Depois eu vi o ministério da palavra, nunca mais tive revelação. E assim, aquilo me trazia uma tristeza, uma saudade, porque o sentimento é maravilhoso, irmão. Ter o sentimento de fazer alguma coisa, meu irmão. Mas quando Deus mostra para nós, e nós vamos fazer, é maravilhoso, é uma dádiva. E naquele pedido eu pedi, Senhor, pelo menos uma vez mais, mostra para mim alguma coisa. Isso era dia 1º, dia 2, no dia 3 eu tive um sonho.
Sonhei, eu arrumava a mala do carro, e nós íamos passar aqui no norte de Minas, né? Eu arrumava a mala do carro e minha esposa falou: Isaías, você pegou o instrumento que você comprou? Falei: não. No sonho eu voltei dentro de casa, peguei um instrumento, era um flugelhorn. Eu acordei e falei: pode ser Deus, eu vou comprar instrumento, eu vou levar comigo. Se é Deus vai tomar caminho. Irmãos, essa obra era tão maravilhosa. Por isso, irmão, que nós temos que ter a guia de Deus em tudo. Eu cheguei naquela alegria, o primeiro irmão que eu falei: irmão, naquela alegria que Deus me mostrou, que era um sonho, até era um sonho. Ele falou, falei para ele: meu irmão, esse instrumento a gente nem conhece aqui. Não é que não. Porque ele me tirou minha fé, mas eu falei: não vou desistir não. No outro culto, chamei outro irmão, falei com ele, o encarregado, falei assim: glória a Deus. Se Deus se mostrou, porque tem necessidade. Eu não me lembro, mas eu vou procurar. Mandou uma mensagem no grupo dos encarregados. E o encarregado, quando ele mandou, falou assim: glória a Deus. Tem o Samuel, tem 10 anos de idade. Ele quer tocar esse instrumento e não aceita outro. O pai não pode comprar, ele está com trompete, mas não quer aprender a tocar no trompete. Falei: pede para ele congregar, irmão, que coisa mais linda. E aquele menininho assim de terno, eu perguntei para ele: qual que é o instrumento que você quer tocar? Flugelhorn. Falei: não pode ser outro. Irmão, o desejo do meu coração é esse. Você está orando? Tenho orado bastante. Falei: então Deus preparou, Deus tomou aquele menino, irmão. A glória de Deus tomou nós ali na igreja. Foi uma obra tão linda, agradeço ao Senhor. Peço à Irmandade que oreis por nós. Deixa eu me trazer mais uma obra rapidinho. Tivemos, irmão, uma infância, meus pais. O meu pai foi um homem muito crente, um santo homem, nunca foi à escola, um homem trabalhador. Mas aquelas dificuldades, morava nós no sítio, trabalhava na lavoura, aquelas dificuldades. E roupa só que Deus a preparava. Calçado só os que Deus a preparava. Nunca andamos, irmãos, sem calçado, sem roupa, mas com dificuldade. E mais um certo dia, eu era o filho mais velho, fui crescendo. Os mais novos usavam o calçado mais velho. Eu não tinha irmão mais velho que eu, fiquei sem. E fui trabalhar na roça, o calçado apertando o dedo, tirei aquele calçado. Arando ali com um cavalo. E, irmão, não vi um caco de vidro, cortei o meu pé num caco de vidro. Eu era um menininho dos 12 anos, por aí. E aquilo me deu uma tristeza, uma angústia. Meu pai chegou, viu aquela situação, rasgou um pedaço de pano, amarrou meu pé, falou: espera um pouquinho aqui. Tinha uma moita de bananeira, ele entrou dentro daquela moita de bananeira, saiu com os olhos vermelhos, falou: o senhor já está preparando, vamos para casa. Cheguei em casa, enquanto ele fazia ali uma limpeza, um curativo, chegou a irmã Maria da Obra da Piedade com o fusquinha dela, falou: irmão João, eu estava na minha loja, e o senhor falou comigo: vai na casa do irmão Joãozinho, leva calçado para as crianças ir para a igreja, e para ir trabalhar também. E Deus ouviu a voz da oração daquele servo de Deus. Outro dia a medida da comida diminuía, e minha mãe falou com ele assim: olha, tá terminando. E eu ouvi, era o filho mais velho, eu falei: pai, eu não quero que eu vou na casa do irmão Queiroz. O irmão Queiroz era um vizinho, vizinho emprestado. Não, filho, nós somos crentes, nós não pedimos nada, não, vamos orar a Deus. Chama a meninada. Chamou os meninos, somos 6 irmãos, encheu a casa de menino, ele fez uma oração, sentou num sofazinho que tinha assim, na casa, e quando ele sentou, o irmão levantou aquela oração, veio um beija-flor dentro de casa, voou de uma voada, parou, foi no seu rosto, beijou seu rosto, deu mais outra voada, novamente por 3 vezes. Na terceira vez ele levantou e falou: vamos para a roça trabalhar, que Deus está preparando o alimento. E logo, irmão, horas depois chegou a irmã da Piedade e supriu toda a nossa necessidade. Aleluia! E Deus assim fez muitas obras entre nós. Oh, graças a Deus, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sou grato a Deus pela obra de salvação que o Senhor tem feito na minha casa, pela família que me tem dado, a esposa e os 2 filhos, e por o Senhor ter me mantido em pé até o presente momento. Eu, graças a Deus por essa viagem que o Senhor preparou de um modo especial para estarmos aqui em São Paulo. Trago saudação da Irmandade da Mocidade do Jardim Curitibano e gostaria de levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. No sentido de contar uma obra que o Senhor fez um dia numa reunião de jovens, nós tínhamos um moço que ele é batizado, era músico, começou a ler a Bíblia, ele começou a estudar um pouco a Bíblia, ouvir algumas fontes que não eram muito boas para ele. Ele começou a duvidar da existência de Deus, da bondade do Senhor. E durante muitos dias, todo final de semana eu passava na casa dele, conversava com ele. Todo final de semana conversava, tentava explicar alguma coisa para ele. Ele parecia que entendia, mas logo depois da conversa já voltava a ser o que era. E assim percorreu por muitos dias. E um dia, numa reunião de jovens, então ele começou a parar de congregar, já deixava de congregar. Nós tentávamos marcar visita na casa dele, falava com o pai dele, com a mãe dele. E quando chegávamos lá para visitá-lo, ele tinha fugido de casa, tinha se escondido da gente, não nos recebia para a visita.
E quando isso foi chegando ao extremo, um dia ele estava dentro da reunião de jovens, da igreja que nós congregamos, uma igreja pequena, cerca de 200 irmãos, 250 irmãos. Ele estava sentado lá no último banco. No momento do recitativo, ele veio participar dos recitativos. E ele estava próximo da tribuna onde eu estava, e ele recitou um salmo que me chamou a atenção. Ele disse: se prostrado me adorares, tudo te darei. Essa é a fala que o diabo diz ao Senhor Jesus enquanto está sendo tentado no deserto. E os recitativos continuaram, e um primo dele, que era auxiliar de salmo, foi o último a recitar, e ele disse as palavras: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a resposta que o Senhor Jesus dá a Satanás quando ele é tentado. Então aquilo dali me despertou uma curiosidade, eu mandei que todos sentassem, só os dois ficassem. Eu peguei o microfone sem fio e falei assim: conta vocês a história aí, a mocidade vai fazer pergunta e vocês vão respondendo. Eu achei que o auxiliar, porque ele era mais pra frente, esse moço era bem tímido, ele não gostava de ficar nos holofotes, e ele pegou o microfone sem fio e o povo fazia pergunta e ele ia respondendo, e assim foi por alguns minutos. E quando eu caí em si, eu falei: meu Deus, esse menino nunca veio na reunião de jovens. Quando ele veio na reunião de jovens, eu forço ele a ficar aqui na frente, ele nunca mais vai querer voltar. E aquilo ali eu já pedi que todos fossem sentar, que ambos fossem sentar, e ele saiu para sentar. Ao invés de sentar lá no fundo, ele sentou no primeiro banco. E eu falei para ele: ué, você errou teu lugar ou você está querendo testemunhar? E hoje eu não vou abrir a liberdade de testemunho, porque o tempo já tinha decorrido. Ele disse: não, eu quero testemunhar. Eu falei: não, para você a gente abre então. Ele levantou para testificar e ele disse essas palavras: eu agradeço a Deus que hoje eu entrei nessa igreja pela última vez. Eu fiz um propósito com o Senhor que se Deus estivesse nessa igreja, Ele me daria um sinal. E o sinal que eu pedi ao Senhor foi que alguém continuasse o salmo que eu recitei, falasse o mesmo capítulo, o mesmo versículo, alguma coisa que falasse do mesmo capítulo. Porque por muitos dias eu li a Bíblia, eu achei que Deus não estava aqui, então eu me inscrevi, fui convidado a fazer parte de uma sociedade secreta, anônima, e eu já fui aceito. A única coisa que falta é eu mandar o papel que já está assinado lá em casa. Mas hoje, quando eu entrei aqui, eu sei que Deus está nesse lugar. Vou chegar em casa, vou rasgar os papéis e nunca mais vou sair desse lugar, porque esse lugar é a porta dos céus. Glória a Deus. Quando nós terminamos a reunião de jovens, a mocidade veio à frente, e ele veio, me abraçou e falou assim: irmão, tem como fazer uma visita lá em casa hoje? Naquele dia foi o dia da conversão daquele moço, e por isso eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amém. Louvo e agradeço ao meu Senhor nesta noite pela preparação de estar congregando junto com todos vós. Agradeço ao Senhor pelo dom da vida. E louvo o Senhor pelo Senhor ter trago nós da cidade de Itabaporã, do estado do Mato Grosso, congregar aqui nesta Irmandade. Trouxe e quero ser portador para levar a salvação, para saudar a minha querida Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Louvo o Senhor, irmãos, porque nasci num lar cristão. Meus pais, como aprenderam dos seus pais, na tradição humana, ensinaram para nós. Nasceu uma criança deficiente, uma criança prematura, com insuficiência renal e pâncreas. Não tinha os pâncreas em funcionamento e também os rins. Mas minha mãe é uma mulher muito devota, uma mulher que buscava o Senhor. Ela fez uma promessa ao Senhor, e se Deus desse os rins em funcionamento a essa criança, ela veria entregar essa criança para ser um sacerdote de Deus na terra. E se caso Deus não desse o funcionamento também, já era dele essa criança. Louvo o Senhor que o Senhor teve misericórdia da minha alma, me alcançou com misericórdia e me deu os rins em funcionamento. Louvo o Senhor que na época a medicina ficou confundida, mas o nome do Senhor está sendo glorificado nesta noite. Agradeço ao Senhor que no tempo certo, aos 8 anos de idade, minha mãe colocou no seminário, cidade de Blumenau, Santa Catarina, e ali, irmãos, aos 18 anos, fui consagrado a padre, e ser o padre mais novo do Brasil. Louvo o Senhor que saí para fora do país, e voltando, me assediei na cidade de Trindade. Fui padre naquela cidade por 8 anos. O Senhor me levou ali, e na condição de homem de Deus, fazia conforme achava que estava certo as tradições. Mas louvo o Senhor que no tempo certo também o Senhor nos tirou de lá. Louvo o Senhor, na cidade de Nerópolis, um dia o Senhor apareceu com 2 mulheres de Deus e falou comigo a respeito da palavra. Nós não entendíamos, mas aquela mulher chegou e disse: homem de Deus, nós temos um recado da parte de Deus para falar contigo. Eu ali parando para ouvi-las, elas disseram assim: a Santa Bíblia diz assim, que Jesus Cristo desceu até o Jordão a João ser batizado. E quando ele partiu o pão e deu o cálice aos seus discípulos. E na comunhão ele disse que só ele é o intercessor entre Deus e o homem. E o que o Senhor tem para nos falar nessas coisas? Eu disse para ela: o meu caminho é aqui, o seu é do outro lado. Eu sirvo a Deus como aprendi com meus pais. E aqui estamos mais tempo que vocês. E ali, irmãos, tomei em direção e disse para ela: se o meu Senhor quiser falar comigo, ele diz comigo, ele fala comigo. Essas mulheres, uma delas, mais audaciosa, entrou na frente e disse assim: o meu Senhor vai falar contigo. Louvo o Senhor, irmãos, que no tempo passou-se, e quando ia ministrar os batismos, e quando ia ministrar o bocado seco, e quando também ia fazer a confissão, uma voz aparecia no anfiteatro da igreja, e aquela voz falava comigo. Meus companheiros não entendiam aquela voz,
diziam que não estavam ouvindo, mas eu ouvia as vozes, e aquelas vozes começaram a atrapalhar-me na ministração. Quando eu ia fazer os batismos, entrava uma voz e dizia: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu pedia para desligar a sonoplastia, mas não tinha ninguém falando. E ali buscava, procurava, mas não tinha. E quando na ministração do bocado seco também, a voz dizia assim: você rouba do meu povo o meu sangue, e aquele que não tem parte no meu sangue não tem parte no meu reino. E eu procurava meus companheiros e dizia: nós estamos roubando o sangue do povo de Deus. Vamos ministrar o sangue. Mas, irmãos, quem conhece a tradição sabe que ali é a ordenança que o homem que está na administração ministrar só o cálice e o povo só o pão. E mesmo assim o pão é um pão asmo, não é um pão com fermento. Mas, meus irmãos, o Senhor foi maravilhoso com a minha vida. Procurei medicina, comecei a procurar para saber o que estava acontecendo comigo. No tempo certo, o Senhor falou comigo. O Senhor mandou numa madorna um homem de branco no meu quarto, e aquele homem me disse: vai para o Mato Grosso, Davi, que eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu entendi que aquele sinal era um sinal para eu sair desta cidade e ir para a cidade do Mato Grosso. Escolhi a cidade de Várzea Grande, próximo de Cuiabá, porque ali tinha também uma igreja do Divino. E ali fui transferido para aquele lugar, para o seminário do Cristo Rei. E ali comecei a ministrar. Irmãos, em todas as portas que eu achei, eu entrei nelas para ouvir estas vozes, para ver se essas vozes comunicavam comigo, para ver se eu entendia aquele recado de Deus na minha vida. Louvo ao Senhor, irmãos, que se passou os tempos. Comecei a ministrar numa escola de teologia e filosofia na Igreja Batista. E ali comecei a trabalhar com aqueles irmãos e fui convidado a ser pastor daquela igreja. Louvo ao Senhor que no tempo certo também fui para aquele lugar. E ali, irmãos, fui consagrado a pastor daquela igreja. E passando-se os tempos, comecei também a conversar com os meus companheiros e dizer para eles: meus irmãos, eu saí de uma tradição humana e entrei em outra tradição humana. Nós não estamos diferentes. Nós só mudamos alguns detalhes, porque lá o nome era padre e aqui ele é pastor. Mas a Bíblia não menciona que dá o direito ao homem a essa sequência. Louvo o Senhor, irmãos, porque na nossa ignorância, mas o Senhor fazendo-nos saber. Porque conversando com os meus companheiros e dizia para ele: lá nós tínhamos as tradições e aqui nós trouxemos as tradições também. Nós tínhamos lá a árvore de Natal, o presépio debaixo dela. Nós tínhamos ali a tradição de comemorar o dia do nascimento de Cristo. E ali nós tínhamos os presentes e nós adorávamos ali o sol e a lua, todos sem saber. Mas aqui nós temos o sol e a lua, nós temos a árvore, menos o presépio, mas os presentes estão debaixo da árvore. E todos fazendo as mesmas tradições e comemorando também o nascimento vital de Cristo Jesus. Irmãos, todas as festas do calendário romano nós estávamos praticando. Dia dos pais, a palavra é dos pais. Dia das mães, a palavra é das mães. Todos os dias comemorando as mesmas datas. Nós não saímos da tradição. Éramos mesmos tradicionais que comemoravam as datas. E ali fomos tomados por uma força, irmão. Me candidatei ao Conselho dos Pastores, fui eleito. E ali fiz uma revolução e pedi para aqueles irmãos para que nós pudéssemos mudar isso daí. Pelo menos no nosso estado, nós iríamos voltar para a igreja de Atos dos Apóstolos. Manter ali uma doutrina, como os apóstolos ensinavam. Ser ali amigos de Paulo e ter também a doutrina paulina. Irmãos, nós não conseguimos. Montamos uma igreja, fui presidente dela. Essa tem o nome de Água Viva. Mato Grosso, estado de Rondônia, estado de São Paulo ainda tem algumas delas. E ali, irmãos, colocamos o nome de Água Viva. E ali queríamos trabalhar como igreja apostólica e guardar os mandamentos dos apóstolos. Mas, irmãos, com 4 meses nós falimos. Não conseguimos manter esta doutrina. Porque não podíamos cobrar o dízimo. Porque o dízimo, segundo a lei de Moisés, é para os levitas. E eles têm que levar o mantimento para o templo. E no Novo Testamento, o templo somos nós. Nós somos o templo sagrado do Senhor. E o alimento agora é espiritual, porque agora nós somos o templo. E nós não somos levitas. Não temos direito de receber dos homens que perecem. Então não poderíamos receber nenhum alimento. E não podíamos levar também na casa do tesouro, porque a casa do tesouro foi desfeita no ano de 70 por Ciro. Então não havia mais o templo sagrado, agora era o homem. E por este direito não podíamos cobrar. Só as ofertas alçadas, e essas ofertas tinham que ser como Paulo prescreveu na segunda carta, capítulo 9, verso 7 e verso 8. Coleta para os pobres da Judéia, coleta para os pobres que ali se davam nas igrejas daquela época. E tinha que ser conforme no coração, não por tristeza e nem por colocação, porque Deus ama quem dá com alegria. E ali, irmãos, falimos porque não podíamos cobrar e tínhamos que pagar o salário de pastor, tínhamos que dar férias e 13º, tínhamos que
pagar o templo, água, energia e funcionamento, e não dava conta. Voltamos para as velhas tradições. Batizei minha família toda, meus pais, meus irmãos, naquela denominação. E um tempo passou-se, e ali, irmãos, voltamos para as práticas das velhas obras. E meu pai desviou da minha igreja. Meu pai desviou da minha igreja, e eu fiquei muito triste. E fui saber com ele por que ele tinha se desviado. E ele disse para mim: eu estou congregando no lugar mais alto da terra, no melhor lugar do mundo. E eu disse para ele: você não está no melhor lugar do mundo, e nem no lugar mais alto, porque o pico do Everest é o lugar mais alto, e aí não tem comunicação. Ele disse: eu estou servindo a Deus num lugar onde Deus fala com a minha alma. Estou servindo a Deus num lugar onde eu vou buscar a palavra, e a palavra vem ao meu encontro, e ela cumpre na minha vida. Eu perguntei para ele onde ele estava, ele disse: eu estou servindo a Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, quem não conhece esta obra, fala mal desta obra. Quem não conhece essa graça, fala mal desta graça. E ali, irmãos, fiquei preocupado com meu pai. Fui conversar com alguns pastores, alguns irmãos que conheciam a congregação. Inclusive um irmão, pastor aqui na cidade de Goiânia. Esse pastor me passou um livro. E ali, irmãos, compilei este livro, passei para o meu pai. E fiz um livro baseado, irmãos, em 70 razões para não estar neste lugar. Mandei para o meu pai leu este livro. E meu pai veio num culto, onde eu estava presidindo, e disse, no meio da plateia: pregador, você vive o que você prega? Eu disse: eu vivo o que eu prego. Ele falou: mentira, você tocou na menina dos olhos de Deus. Se Deus tiver misericórdia da tua vida, se o teu nome estiver no livro da vida, Ele fale esse teu comércio, e a partir de hoje Ele mostra para você quem é Deus na terra. Irmãos, profecia de pai não é fácil, ela pega, e se for de um homem de Deus, ela é acertada perante o céu. Louvo o Senhor, porque em um ano nós falimos. Casei com uma serva de Deus, pastora, filha de pastor, neta de pastor, minha ajudadora. E ali, irmãos, em um ano, nós perdemos 48 templos, nós perdemos 48 pastores, nós perdemos ali muitas coisas, e não tinha condição de manter nenhuma casa como nós morávamos nela. Certo é, irmãos, que neste período eu não entendia a obra que Deus estava fazendo, eu tentava consertar, mas do lado da minha capela, do lado da minha igreja, tinha um servo de Deus, por nome Elias Martins. Hoje ele é cooperador do bairro 13 de Setembro, Novo Mato Grosso, em Várzea Grande. Este servo de Deus, cabeleireiro, ele entrava na minha igreja e dizia assim: homem de Deus, vamos congregar comigo na congregação, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu dizia para ele: o Senhor fez uma obra desde o berço e eu estou vivendo na obra de Deus. Isso aqui tudo é obra. Ele dizia: não, mas lá Deus vai falar com a tua alma. Deus vai falar com os desígnios do teu coração. E eu dizia para ele: se eu for lá e algum membro meu ver eu lá, eles vão dizer que eu estou indo lá roubar a palavra para pregar para eles. Não posso ir lá. Dei o livro para ele, falei: lê esse livro, que se você gostar, você vai ser membro meu, vai dar dízimo aqui para mim. No outro dia ele passou e entrou dentro de novo na igreja e disse assim: o Senhor tem uma grande obra na tua vida. E ele começava a falar comigo na palavra, dos ensinamentos, ali, das doutrinas. E eu não entendia, e invertia as palavras com ele, e guerreava com ele. De repente o Senhor tomava ele, e ele começava a falar os sentimentos do meu coração. Começava a pregar o que eu tinha passado naquele dia. Começava a pregar o que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu me calava, eu via ele, porque agora era um profeta falando para a minha alma. E gostava. E ali, irmãos, quando eu sentia falta, eu ia na casa dele, no salão dele, para ouvir ele falar, para poder ver se falava alguma coisa ao meu coração. Porque nós temos o corpo, mas nós temos a alma e o espírito, e dentro da nossa alma, ela tem ali nossos desejos, nossas vontades e nossas emoções, e só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nos nossos desejos, nas nossas vontades e nas nossas emoções. E só o Espírito de Deus pode falar no coração do homem. Certo é que ele me convidou um dia para nós irmos numa reunião. E neste culto, irmãos, numa gleba chamada Roncador, dentro do estado, é um lugar muito longe de Cuiabá. E ali eu disse para ele: se for da preparação de Deus, nós vamos. Mas ali, irmãos, eu estava vendendo o almoço para comer a janta. E não tinha como fazer essa viagem, não tinha como ir nessa caravana. E ali eu falei com a minha esposa, falei: eles vão cobrar de nós a passagem, vão cobrar de nós o almoço, vão cobrar a janta, vão cobrar o refrigerante. E nós não temos condições, nós estamos perecendo. E a minha esposa, uma mulher de Deus, ela disse assim: vamos orar ao Senhor. Vamos fazer um voto para o Senhor, que se eles pagarem a passagem, deram alimentação para nós, e deram ali para nós estadia. Deus vai mandar um profeta, vai falar com a nossa alma, nós vamos acertar aonde nós erramos, e vamos começar do zero, fazer a obra de Deus. Nós não sabíamos, irmãos, que quem faz a obra de Deus é Deus, não é o homem. E ali, irmãos, fizemos esse voto e fomos para a casa do servo de Deus. Chegando lá, ele disse: olha, servo de Deus, aqui no nosso meio, quando nós fazemos uma caravana, a visita não para, porque Deus prepara para ela conhecer essa graça. E quando nós fazemos qualquer movimento,
O Senhor prepara os alimentos e aqui não tem pastor, não tem líder. Todos comem por igual. Todos alimentam e o alimento já é pago, porque é preparação de Deus. Aleluia. E ali, irmãos, nós queríamos chorar no nosso coração, mas saímos dali alegre, porque o Senhor ia usar um profeta e ia falar conosco. Saímos dali, irmãos, naquela caravana acertados, para que o Senhor ia usar um profeta e ia falar da nossa alma, e ali nós íamos acertar no nosso ministério. Fomos atentos, cuidando de todos os detalhes. Porque quem está visitando-nos hoje, pela primeira vez ou mais, ele vem aqui para ver todos os detalhes, para ver se é diferente, para ver se realmente está de acordo com a palavra. E ali, irmãos, entramos neste ônibus. As irmãs abriam as vasilhas e davam alimento, bolos, pastéis, salgados, refrigerante, e não cobrava nada. Eu olhava para minha esposa e falava, esse povo perde muito dinheiro. Olha só esse consumo que está tendo aqui, se fosse conosco, era R$1 cada pedaço. E ela dizia, eles praticam o amor. E ali o Senhor abençoou nós naquela viagem. No meio da viagem, um jovem pegou um instrumento para tocar. Esse jovem foi tocar o instrumento, o irmão disse, não toca nesse instrumento, porque esse instrumento é meu. E o jovem disse, você não é músico, como é que você tem um instrumento? E ele disse assim, o Senhor mandou eu comprar um clarinete para levar no roncador, e eu estou obedecendo o meu Senhor. Aleluia. E eu rapidamente corri até esse irmão e falei, irmão, como o Senhor falou, meu irmão? Foi com voz humana? Ele disse, não, o Senhor falou dentro do meu coração. Eu disse para ele, irmão, todos nós temos sentimentos. Isso que você ouviu foi sentimento humano. Ele falou, não. Ele estava passando em frente à loja dos instrumentos e o Senhor falou, aquele clarinete é em si. Compra ele e leva para o meu servo no roncador. E eu falei, como é que você vai saber quem é o servo que está precisando do instrumento? Ele disse, senta do meu lado. E quando o Senhor mostrar para mim, vai mostrar para você também. Irmãos, chegamos lá no local, sentei do lado do servo de Deus, no último banco. Os irmãos queriam me trazer para frente, eu dizia, não, eu quero ver Deus falar comigo. Sentado lá, irmãos, virei para trás, dobrei meu joelho, orei e pedi para o Senhor para falar comigo naquela manhã daquele domingo, dia 15 de novembro de 2006. E ali, irmãos, levantei da oração e vi que os irmãos oravam tudo para frente. E eu perguntei para o servo de Deus, ô servo de Deus, por que vocês oram olhando para frente? Ele falou assim, você está vendo aquele nome? Nós olhamos para frente porque lá está o nome do Senhor Jesus e nós damos honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Como vocês lá não têm nome, vocês oram de qualquer jeito, está certo. Aonde não tem ordem, não tem decência, tudo está certo. E eu pensei comigo, eu podia dormir sem essa. E ali pensei na minha mente, vou levar essa doutrina e vou aplicar ela na minha igreja. Ali, irmãos, cantamos 3 hinos, um de pé e 2 sentados. E eu disse para ele, irmão, por que tem que ser um de pé e não todos de pé para alegrar o povo? Ele falou, irmão, quando eu chego na sua casa, você está sentado ou deitado? Você fica de pé para me receber. E aqui nós ficamos de pé para receber o Senhor. E depois sentamos, porque o Senhor já está no nosso meio. E eu pensei comigo, eu vou levar também essa doutrina para a minha igreja. Certo, irmãos? E quando oramos, eu não quis perguntar a ele por que orava de joelho. Porque eu conheço a palavra. E a palavra diz assim que os profetas oraram ajoelhados, os apóstolos. Os reis oravam de joelho. Todos os levitas e os homens, e Jesus ensinou a orar de joelho. Só um homem orou deitado e só um orou dentro do ventre do peixe. Mas eu louvo o Senhor, e quando levantamos ali, ele disse, não vai perguntar para mim por que nós oramos de joelho. Eu falei, não, você vai me chamar de hipócrita e de fariseu? E o crente da congregação, por menos que ele não tenha escolaridade nenhuma e nem lê a Bíblia, o Senhor na hora põe a resposta na boca dele. Louvo o Senhor, irmãos, que ali na hora da testemunhança, o Senhor, o cooperador, Von Roosevelt, quem conhece o Von Roosevelt, ele é búlgaro, ele é boliviano, ele não tem muita ciência, e agora ele é ancião, naquela época era cooperador, ele disse assim, irmãos, nós estamos numa caravana e facultado para só os irmãos da caravana testemunhar. E ali, irmãos, levantou um garoto naquela região, e aquele garoto disse, eu tenho que pagar meu voto que eu fiz perante o Senhor. E ali ele disse, então seja rápido. E aquele garoto levantou e disse, meu pai estava doente, minha mãe doente, e nós moramos no mar. Todo o alimento acabou, e eu e minha irmãzinha não tinha condições de comer, de fazer alguma coisa. Dobramos o joelho e fiz um voto ao Senhor, que se Deus libertasse o meu pai e minha mãe, e mandasse alguém para poder trazer alimento para nós, eu haveria de agradecer ao Senhor hoje. Eu louvo o Senhor porque o Senhor mandou o diácono Caio, que é do CPA, da cidade de Cuiabá, para levar lá o mantimento naquele lugar. E ele disse que quando o irmão chegou, ele foi falar com a mãe e com o pai, e disse, pai, o irmão Caio está aí, o nosso diácono, ele trouxe comida para nós. O pai e a mãe esqueceu que estava doente, e levantou ali, foi atender o servo de Deus, e Deus fez uma obra e libertou. E ele disse assim,
Ele trouxe comida para nós, trouxe alimento. Deus fez a obra do meu pai. E Ele trouxe para mim o método do clarinete em si, porque eu já passei o bônus 2 vezes. Eu sei que o meu Senhor está trazendo o meu clarinete. Naquele momento eu consegui entender a diferença entre a necessidade e o Senhor usar o servo que Ele quer para fazer a obra dele. E aquele servo me deu um cutucão e falou assim: agora, o que você pode falar? Eu falei: evidência contra evidências não tem como falar. E ali aquela criança foi tomada em linguagem, porque a multidão daquela caravana sabia que o irmão estava levando o instrumento e que aquele momento acabava de completar uma obra. E aquela criança começou a falar numa língua morta, que só os padres sabem, que é o latim. E essa criança pregou deste jeito para mim: não foi Maria, não foi José que te deu 2 rins na maternidade em Campo Mourão, no Paraná. Foi eu que te dei 2 rins. Eu saí correndo lá de trás, vim aqui na frente, joelhei no pé da criança e falei: fala, Deus, eu estou pronto a te ouvir. Aquele menino falou em 6 idiomas, contou a minha história desde o berço até o momento que eu estava ali. Não tinha irmão ou contra. E o Senhor, naquela manhã, me convidou para ser servo de Deus e estar no meio de vós. O Senhor criou este mistério na minha vida. Eu falei: Senhor, minha esposa não vai entender. Ela é filha de pastor, ela é minha pastora. Ela não vai entender esse negócio. O Senhor falou: 90 dias que eu te chamar, eu chamo ela nesta casa. 90 dias o Senhor chamou. Eu não sabia trabalhar. Eu falei: Senhor, e agora eu vou ter que dar aula, vou ter que prestar concurso. Como é que vai ser a minha vida? O Senhor falou: te dou um salão de beleza em 15 dias. Te ensino a cortar cabelo. Você vai trabalhar com as suas mãos, vai ter o sustento da tua casa e eu vou abrir as portas para você. Aleluia. 15 dias o Senhor me deu o salão, o Senhor me ensinou a cortar cabelo. E hoje eu estou glorificando o Senhor. O Senhor amou-me primeiro. Louvo o Senhor, irmãos. Porque naquele momento, eu no pé da criança, e alguns irmãos tentavam me tirar e eu segurava na criança. E o cooperador, sendo um homem bugre, ele disse: Deus está me dando a interpretação das línguas, solta o homem, porque é uma salvação de alma. Meu ancião, o irmão Roosevelt, ele é meu confidente. E eu louvo o Senhor porque Ele sabe do meu passado e sabe do meu futuro, porque Ele ouviu a criança falar. E sempre Ele me cobra: e aí, aquele assunto, Deus já cumpriu. Aquele outro assunto, Deus já cumpriu. Ele entendeu o latim, entendeu o hebraico, ele entendeu o grego, entendeu o francês, e entendeu uma língua indígena, a qual o Senhor deu de transferir os 4 evangelhos na etnia dos suruís. Louvo o Senhor, irmãos, porque aquela criança foi usada por Deus e aquela criança falou dos desígnios da minha alma. Agradeço o Senhor nesta noite, irmãos, porque muitas obras o Senhor tem feito. Destes 48 tempos que o Senhor tirou de nós, 8 deles hoje servem a Deus como congregação cristã. O Senhor tirou 16 pastores na cidade de Cuiabá. O Senhor tirou 4 padres na cidade de Blumenau. Na cidade de Sinop tem um servo de Deus que é diácono, também foi padre. E na minha cidade também tem outro padre que também serve a Deus junto conosco. O Senhor tem feito a obra dele e o Senhor está chamando os seus. E nós estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor, falando que Deus é bom na terra. Louva o Senhor, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. O tempo já passou. Graças a Deus que nós aprendemos desde pequeno com a nossa saudosa vozinha dar glória a Deus, porque ela era uma velhinha que tudo ela dava glória. Eu não sei se eu já contei aqui no culto, não tinha mais sentido de contar para a Irmandade. Essa minha vozinha ela era muito virtuosa. E um dia ela teve um infarto fulminante, corremos com ela para o hospital. Chegando ali, a atendente falou: corre com ela. E ela ligou no plantão da UTI. Naquele dia estava nosso irmão Marcos, que hoje ele é ancião em Juliei da Vila Ares. E quando ele atendeu o telefone, a atendente falou: olha, prepara o UTI que está subindo uma velhinha aí. Prepara rápido, a situação é gravíssima. Quando ele desligou o telefone, o senhor falou para ele: vai até a porta do elevador, eu vou te mostrar um milagre. Eu falei: senhor, pela norma e o regulamento do hospital, eu não posso ir. O senhor falou assim: sobre toda regra existe uma proteção, sobre toda regra existe uma exceção. Então vai lá agora que eu vou mostrar um milagre para você. E ele saiu ali de dentro da UTI e foi até a porta do elevador. Quando abriu a porta, estava a nossa vozinha em cima da maca. Ela falava: ai, glória a Deus, ai, glória a Deus. Falou: senhor, e a tua serva, os médicos correram com ela, o chefe médico fez tudo. De repente olhou para ele e disse: ó, faz o seguinte, deixa ela ir assim no atestado de óbito, amanhã já libera para fazer o sepultamento dela. Deu o horário dele, ele saiu, fez o procedimento e foi embora. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. O senhor falou que ia mostrar um milagre, a velhinha morreu. No outro dia ele tinha que voltar de trabalhar. E quando pela madrugada, às 5 horas da manhã, que ele entrou no plantão para dar início, ele correu para ver se o corpinho da minha avó já estava liberado. Quando ele entrou dentro da UTI, tinha um movimento, ele chegou com o médico e falou: deixa eu te falar. E a velhinha, se não atestado de óbito está liberado, pode dar notícia para a família. Ele falou assim: o chefe médico, o que você fez com essa mulher? Nada mais, o procedimento que vocês deixaram. Foi então, nós também não estamos entendendo mais nada, porque deixamos a velhinha morta, chegamos aqui, ela está viva. Fomos ver os exames, coração dela de uma criança de 12 anos de idade. Glória ao nome do Senhor. E ele ficou sem entender, ele saiu, o Senhor falou para ele: me busca em oração que eu vou mostrar para você o milagre que eu queria fazer. Ele foi no reservado, isso ele conta para nós, irmão. Ele foi no reservado, ajoelhou, dobrou o joelho e falou: Senhor, o que tu quis mostrar para mim? Eu quis mostrar para você que cada glória que ela dava, eu desentupi uma veia do coração dela. Eu troquei o coração dela do glória que ela dava. E Deus deu a vida para nossa vozinha, fez esse grande milagre com ela. E nós aprendemos que o glória faz, mas eu queria ver uma obra com glória, irmãos, eu queria. E um dia nós estávamos ali na nossa comum, quando eu fui cooperador de jovem, bairro da Mina. Quando nós levantamos da primeira oração, que eu olhei assim no campo,
O porteiro fez assim para mim, vem aqui. Quando eu fui, tem uma menina te chamando. Quando eu lembrei do nome daquela menina, ela era neta. Ela é neta de uma irmã que fazia comum com nós ali. Quando eu cheguei, ela estava chorando muito, bastante cansada, que ela veio correndo. E eles moravam nessa época, 900 metros da casa de oração, num quintal onde tem bastante kitnet, as pessoas alugam para morar ali, que vem de outros estados, para trabalhar e fazer faculdade. Então, um quintal com um monte de kitnet. Moram muitas pessoas ali, até hoje assim. E eu falei, calma filha, calma, não precisa chorar, o que está acontecendo? Tu sabe que, irmão, um espírito pegou minha mãe desde as 5 horas da tarde, já bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, ninguém pode entrar dentro da casa, só está minha vozinha lá sentada, não aguenta mais, não sabe o que fazer. Minha mãe quebrou tudo dentro de casa, e a minha avó lembrou que hoje era dia de culto, pediu para mim chamar os irmãos, irmão, vai lá. Falei assim, olha, vai indo, eu vou comunicar com o cooperador, servo de Deus, o Senhor naquele dia estava tendo culto. Falei, já ele te alcança no caminho, vai indo bem devagarzinho, tá bom? Falei, tá bom. Entrei para dentro, comuniquei com o cooperador, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, irmão, se a necessidade fosse para mim, atender, ele ia chegar primeiro no meu ouvido. Então chegou no teu ouvido, a missão é tua, vai que Deus é contigo. E nós vamos ficar aqui na comunhão. Falei, então tá bom, irmão, pedi licença para ele, falei, comunica o servo de Deus. E eu saí, chamei meu irmão para ir comigo, entramos no carro, alcançamos uma menininha. Quando chegamos de frente, irmão, essa casa, um quintal bem grande, muita casinha, uma multidão pro lado de fora e todos gritavam, cadê os crentes que não põem, falava o nome do adversário, que não põe o inimigo para correr. Veio todos aqui, ninguém colocou o inimigo para correr. E começou a falar, só faltavam os crentes da congregação, vamos ver o que vai acontecer agora. E o Senhor me deu a graça de subir aquelas escadarias daquela casa, aquele quintal, no nome do Senhor Jesus. E eu subi clamando muito a Deus, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo nos dias da minha mocidade, que eu vou compartilhar com essa irmandade aqui. Eu era moço e um auxiliar nosso, para chegar nessa obra, para mandar entender. Eu era moço e o meu auxiliar chamou nós para fazer uma visita com uma tia dele, mas ele não falou qual era a necessidade. Era um espírito que pegava a tia dele. E quando nós chegamos na porta da casa, tinha um irmão que nós conhecíamos ele, que o Senhor usava muito ele, inclusive, para expulsar espírito. E quando nós chegamos, ele falou, vamos entrar debaixo do sangue do conselho eterno, porque é pôr o pé dentro da casa, o espírito pega a mulher. Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Irmão, e eu, Benito, você perdoa a liberdade, mas eu vou contar do jeito que aconteceu. O Senhor me chamou na graça, eu tinha uma vaidade, ele fica fazendo musculação. E um dia o Senhor me cobrou disso. Eu falei pro companheiro, irmão, vamos parar com isso aí? Ele falou, nada, irmão, só para ele ficar fortinho. E nós olhando a mocidade, as irmãzinhas vendo nós ali fortinho. Eu falei, então tá bom, então, né? Se Deus não estivesse agradando, ele vai dar um sinal para nós, tá bom? Então tá bom, irmão, quando nós entramos dentro dessa casa, o espírito pegou aquela mulher, foi uma guerra de 3 horas e meia. Mas de repente o Senhor tomou o servo, Deus repreendeu aquele espírito, colocou a casa em liberdade. E o Senhor tomava ele pelo Espírito Santo e dizia assim, por esses dias o anjo passa aqui, vai dar um presente para essa mulher. E o esposo dela que não gosta de crente, vai ser músico, vai tocar violino, realmente, e tudo isso se cumpriu. Isso foi numa quarta-feira, no sábado, a congregada, o Senhor selou ela com a promessa, chamou ela na graça, chamou o esposo, hoje ele é músico, toca violino, eles estão servindo a Deus. E quando nós vimos esse milagre, nós ficamos tudo contentes, moço, já tem um milagre para contar na reunião da mocidade, hein? Glória a Deus, mas de repente aquele irmão olhou para mim, moço, falou, viu, os 2 meninão aí, né, todo fortinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O povo do mundo fica forte, o que eles fazem? Quando ele falou isso, eu falei, agora você responde para ele. Ele falou, irmão, o povo do mundo fica forte e vai fazer musculação então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. E pro povo de Deus ficar forte, qual é a solução de tudo? Ele falou, não sei, irmão, então eu vou ensinar vocês hoje. O povo do mundo busca uma força que o tempo da vida faz essa força tudo cair, como está escrito que por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então essa força sua, ela tem um tempo e ela se acaba porque ela pega. Mas a força que o Senhor quer dar para vocês aqui hoje é uma força que vai chegar à velhice, mas essa força nunca vai sair de dentro do vosso coração. E sabe por onde que vem essa força? Através da oração. Glória a Deus. E Deus tomava a boca dele e dizia assim, sabe por quê? Vai ter dia que vocês vão entrar em casa e vocês vão dar e parar com legiões de demônio. E essa força que vocês buscam não vai expulsar espírito nenhum. Mas com a força de Deus, onde vocês entrar, não tem espírito que vai parar de pé. E o Senhor nos colocou em liberdade. Então quando eu comecei a subir as escadarias, eu lembrei dessa promessa. Quando eu cheguei na porta da casa, que era a cozinha, que eu olhei, realmente não restava nada da casa, tudo quebrado, tudo destruído, fogão, geladeira amassado, armário jogado no chão, realmente uma catástrofe dentro da casa. E eu olhei assim no corredorzinho que dava pro quarto, eu vi a serva de Deus, a sua irmã sentada, com a mão na face, chorando muito. Eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus. E quando eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, a multidão ficou pro lado de fora. E quando eu entrei dentro do quarto, eu vi uma cena que eu nunca vi. Aquela mulher tomada de uma legião de espírito e batendo no homem. Eu, numa simplicidade diante de Deus, eu conto isso, eu falei assim, ei, vamos parar com essa brincadeira. E quando eu falei assim, aquela mulher levantou da onde ela estava, ela deu um pulo, parou de frente comigo. E é tudo muito rápido. E se o Senhor não visita nós, não fazemos nada. Se do alto não vem nada, nós podemos fazer. E eu, na minha mente de homem, eu falei, se ela vir pra cima de mim, eu vou sair com ela no braço e vou ver o que vai dar aqui. Mas quando eu falei assim dentro de mim, o Senhor me visitou. Ele disse, meu servo, levanta a cabeça, olha dentro do olho dela que eu vou fazer uma obra. E quando eu levantei a minha face, que eu olhei dentro do olho dela, ela baixou a cabeça assim, vai embora daqui, que dos teus olhos está saindo um fogo e uma força, que eu não posso com esse fogo e não posso com essa força. E ela começou a se afastar de cabeça baixa, e eu olhando para ela, não olhava para mim. De repente, quando a irmã viu isso, a irmã deu um pulo da cadeira e disse, até agora você judiou de todo mundo, você bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr. Agora eu quero ver você pegar o irmão, vem pegar o irmão. Eu falei, não, fique em paz, não precisa mandar pegar não, vamos ficar na comunhão. Não, irmão, ela bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr. Eu quero que ela pegue o irmão. Eu falei, não, irmão, fique em paz, vamos só dar glória, vamos ficar na comunhão. E ela falava, arranca ele daqui, tá saindo fogo do olho dele. Eu não estou perdendo as forças, eu não vou poder ficar aqui. Esse fogo me queima. Irmão, ela afastou pro canto. O povo que começou a ouvir aquilo pro lado de fora, começou a entrar e ficar tudo no corredorzinho. Irmão, ela afastou bem no cantinho da casa, de cabeça baixa, não olhava. De repente ela foi falando da vida de um, falando da vida do outro. De repente, irmã, de novo, pulou, chega. Você já falou demais, vem pegar o irmão, que eu quero que você pegue o irmão, vem pegar meu irmão, vem pegar meu irmão, arranca ele daqui, que eu estou perdendo as minhas forças. E quando eu vi isso, o Senhor me visitou. Eu falei, Senhor, eu percebi que o Espírito está encurralado, mas o que o Senhor quer que nós fazemos dentro dessa casa? Nós vamos expulsar, nós vamos cantar o hino. O Senhor falou, não, meu servo, você não falou que você queria ver uma obra com glória? Então agora você vai olhar para ela e vai começar a falar glória, glória a Deus. Eu vou mostrar para você a força de um glória sincero, que sai da boca de quem me ama na terra. Eu chamei meu irmão de lado, eu falei, vem aqui, encosta do meu lado. Meu irmão veio, encostou do meu lado, eu falei, olha, nós vamos começar a dar glória. Que o Senhor falou para mim que no nosso glória, se ele foi sincero, essa legião de Espírito vai correr agora. Irmão, naquela hora nós começamos a falar glória a Deus, glória a Deus, para que é onde tem esse glória, eu não tenho condição de ficar. E mas glória a Deus, a virtude veio, a linguagem saiu. Ela falou, não tem mais lugar para mim aqui. De repente aquele Espírito saiu, ela caiu, voltou de perto da
Tem bastante gente, Sorocaba está ali para mim. Quem está noiva? Glória a Deus. Quem está namorando firme? Quem está livre? Glória. Mas quem está livre, vocês estão se beijando? Está procurando? Está esperando Deus preparar? Não vai dormir na sua porta, não. Esquece isso aí. Quem entende? Tem coisa que Deus prepara, já vi testemunho. Mas você casa do lado. Você tem que ir em busca da tua esposa, meu irmão. E você também, minha filha. Tem que procurar. Senão fica esse negócio aí. Outro dia, eu éramos lá do Paraná, se não me engano, eu falei isso aqui, o moço achou muito bem. E repreendeu. Nós temos que esperar em Deus, você nem na frente do espelho, irmão. Isso aqui do metralha. Do metralha, do monte. Falei, quantos anos você tem? 32. Falei, quanto tempo esperando? Está dentro, eu recolhi o mesmo acidente. Marcado da mão. Mas precisando também ter um pouco de luz. Pergunta para um amigo. Não pode ficar Deus está tudo também. Tem gente que vai comprar carro, vai deixar para lá. O que você quer? Você quer que Deus seja vitória? Ele é eletricista? Vai comprar carro, vai buscar para lá. Vai comprar carro, vai buscar para lá. Vai viajar, vai buscar para lá. Para com isso. O Senhor deixou a liberdade para nós dizer assim, acho que em Tiago deu lá os ensinamentos e foi dizendo assim, nos demais irmãos meus, tudo que é decente, tudo que é honesto, tudo que é louvor, tudo que tem povão, nisso vocês podem fazer. Não é que não. O pessoal quer buscar, vocês vão ter alcance. Mas pelo amor de Deus. Outro dia, um irmão amigo, despertaria, que desenganou o senhor, levou uma de mim que perguntou, comprou uma caminhonetora dessas caras, eu não falei com um anjo da ideia que eu fiz. Falando, se bicho é fé. Eu não vou falar no seguro e botar o dinheiro do seguro na coleta. E Deus olha a caminhonete para mim. Falei, mas tem? Pô, tem um, né? Você quer? Você não quer na coleta, então. Falei, pode pôr o seguro essa porcaria aí, porque Deus vai ficar olhando o celular através da sua mão. Aleluia. O dinheiro, né? Dá para não. Dá para não estar para correr. Eu dei uma maneira que. Falei, pode pôr o seguro rapidinho. Forgando. Porque tem gente forgada também nesse mundo. Irmão, eu dou uma larica, eu dou uma vez. Vamos um conselhinho aqui, básico, hein? É para de deixar aqui. Ó, vai tomar banho, põe a roupa no cesto, entendeu? Leva a toalha, vê se tem sabonete, fica gritando para nós não. Forgado. E o casado, quando ele está aqui, as irmãs não levam a roupa e nem toalha pelo banheiro. Ele sai, ele tem, manda buscar. Forgado! E a coitada da esposa, com a criancinha trocando fralda, ele está gritando, bem, toalha, não sabe, ele guarda toalha. Forgado. E outra coisa, eu vou dar um ensinamento aqui no caminho. Olha, quando vocês vão comer na casa da Irmandade, coma mesmo. Grande come mesmo. Me falaram que é uma grande que dá mais prejuízo para mim, tem mais. Você vai ficar olhando. Come na casa da Irmandade, come, não come. Não saia sem lavar a louça. Forgado. E o marido também fala, agora ele fala, bem, vamos sair, você tem que levantar as vezes. Deixa ela lá. E as donas de casa, as mamães que estão aqui casadas, levanta a mão. Ixi, tem mais uma casada que você. Vai. Vocês, minha filha, não usa essa ética que vocês têm que não precisa. Isso aí não é verdade, não. Deixa ele lá, não vai matar ninguém, não. Eu tenho que fazer uma bem. Quer fazer uma cortesia meia boca. Na verdade, ele já não está sentindo, mas não precisava, não está sentindo aqui, guarda. Ele deve estar ajudando. Ele saiu amanhã, para quê? No fumeiro, não levou o filho, 3, 4 irmãos, 3 esposas, filharada, comeram, filhinho de o quê? A filha cheia de prato, comeu um pudim. E vai falar de filho. Isso é falta dele, né, papai? Outro dia, quando está em casa, faz tempo, já está uns 30 anos. Monjava com o regular pai. Ele sabe, esses irmãos querem mandar de gostam dele, vai, depois é filho. E começava a perguntar, onde já vai? Cada ali. Eu falei nos lugares, mas depois 70. Tudo bicão. Portão nobre. Vai, mochada, tá, para montar, mas quem se convidou? Não, tá lá. A gente fosse agora foi isso, depois de fazer a pilha de prato, minha esposa teve que aumentar o macarrão, fritar carne, ficou aqueles molhos vermelhos, sujou até. E as irmãs foram ajudar a tomatinha da minha esposa. Escutei, deixa aí.
Eu esperei a minha esposa virar as costas, chegou a ela olhar para o quarto, eu falei, nós estamos assistindo. A dor não quer dizer nada, não está boa. Aqui tem guardanapo, aqui guarda o milhão, olha no chão. E a cozinha aí, fogão, não tem que estar. Deixa com mais um marido. Irmão, estava até o chão. 10 minutos, sofri de praça, ela tudo guardadinha, o chão, minha esposa chegou, bem, quando você foi nada, ela seguiu. Não gostou não, mas estou nem aí que ela gostou. Vai sobrar para mim no dia, por isso. Nós temos um filho doente. Eu vou pregar isso até morrer. Não sai sem a louça, nem acaba ninguém. Ela anda agora. Eu escutei o meu marido, sempre que eu não deixo lavar, vamos para a bucha. Vamos dar o detergente. Lava tudo enxuga. E se tiver jovem, você tem que ser a primeira aí para pia, viu, seu forgado? Não é comer lá pro sofá no detergente. Vai na rua. Toma! O senhor não gosta de forgado? Nem eu. E ninguém gosta. Porque se você não está com esse tom de preguiça, sei lá que é tom, isso aí, vou para tom, você vai casar, já não vai ter tempo. E viu, meu irmão? Não custa nada você casar, dá uma mãozinha para tua esposa lavar a louça, viu? Você sabe trocar fralda? Aprenda, forgado. Tem marido que tem nojo da criança. Que nojo é seu filho, seu mané? Tem nada de ter nojo. Vai para a fralda. Eu ajudo minha esposa hoje, porque ela tem um filho especial, irmão. Mas hoje carrega no cabo do arado, ajudou. Eu sou um pouquinho, porque eu for ser homem, eu aguento mais quando está feio, eu seguro, ela não consegue segurar, cai no chão, mas protege a cabeça do moço. Mas não é trabalho de junto, uma vez tem 3 anos já tem, foi 44 de casado. E eu vou perguntar aqui quem é casada. Se Deus cortasse o tempo para trás, você casava com o mesmo marido, quem casava, levanta a mão. Você vai casar com a mesma esposa? Sabe, isso é verdade, né? Eu não sei se alguém vai ter coragem, mas alguma das irmãs teria coragem de falar, levantar a mão que você não casaria com meu marido? Irmã? Mas ele não está aqui não, né? Tadinha. Tem algum irmão que não casaria com a minha esposa? Outro dia eu fiz essa brincadeira em Santa Catarina, irmão, quase eu fiquei com vergonha. Eu brinco com esse negócio, aí saiu um velho, meu irmão, já de 12 anos também, com 70 e poucos anos, e eu falei inventar para lá, fazer, irmã, quanto tempo? 50 anos, né, velho? 50 anos. Mas, irmão, se você contasse, a mãe casava com o mesmo? Não. Na frente do marido. Ele falou, velho, eu mudei de assunto porque sofri muito com ele. Então, por isso eu já estou fazendo as perguntas aqui. Para casar de novo, precisa ter mesmo qual caminho, só ter sido bom, porque senão, Deus me livre, guarda. Eu acho que o irmão não tem vontade de levantar a mão, coitadinho, mas é delicioso. Porque casou com uma esposa brava. Você está passando por tal, só Deus. Mas vou dar um conselhinho. Quem casou com irmã brava e quem casou com marido chato, esquisito, vai dar compra igual com bolacha for não tiver cimento. Não pode mexer no tapete. Tem hora para dormir para acordar. Falei para cima de céu. Por esse motivo não pode largar. Mas atentado de homem não pode. Ora, quem sabe Deus te limpa o teu caminho. Casou com o bravo, não pode dar casa, não vive, né, irmão? Quem casou com a irmã muito brava, não tem alegria. Não tem. Você vai embora do serviço, você vem triste, você vai reclamar no sangue do Senhor. É só mal educada. Somos great. Vamos fazer uma simulação disso para vocês entenderem. Quem casou com uma irmã boazinha, ele chega do serviço, e põe o carro lá dentro da garagem, ela vai lá no recorte para ele. Mas Deus, amor, dá um beijinho, tá morando com você. Nem que não vai. Essa menina vai pegar. Vamos, amor, que a janta já está pronta, depois não vai fazer uma visita, ou vai comer, vamos tomar sorvete lá no próximo. Essa é a esposa que todo mundo deseja ter. Agora só tenta pra nada.
Se você está aqui, não perdoa, irmão, não te conhece. O coitado chega também. Já chegou. Pelo caminho, só Deus. Os que não é crente, mas também tem mulher brava. Só que eles passam no boteco, no happy hour, né? São umas frases bonitas, já chegam meio alegrão, já vão empurrão dele, já vai lá e vão aguentando. Mas nossos irmãos não passam em boteco, né? Eles vêm assim, eu sei da CD, depois até um CDzinho lá para ver se... A minha... Sabendo que vai encontrar em casa. Bom, né? O turco chega. Eita, maganagem. Ele fecha a porta, entra, tudo que é. Vem, a janta já está pronta. Faz cor de comer que eu quero dormir. Não embala não. Não aparece nem na sala para fazer um beijinho. Entendeu? Aí fora e mostra pra você é jovem. Mas Deus uma maldição, firma, outra aqui no mundo. Eu tô querendo uma brava. Vem não. Vem ter essa nação mesmo. Aí já fala, foi pra mim de lavar, tá fazendo uma coisa, já não vem. Tá assim, fica salvo. Olha hoje, ele já vem assim com o braço. Tem pessoa que tem essas coisas, mas não tem paz. Tem umas caras que tem isso, já perceberam? Não dá risada. Ou mexe a sobrancelha sozinho, ou bem, isso aí não. Vamos lá, eu sou brava, o que eu faço? Olha, entra no Google. Eles têm um chá pra você tomar lá, só entra no Rivotril, né? E bom pra mim que ela deu ligado até cair por lá. Quem quer dar essa moça pra você? Irmão, não dá certo. Minha filha perdeu uma nariz, tudo é prosa aqui. Deixa eu ver orar, quando você não chora, não é? Olha, tudo é prosa, hein, gente? Não é minha mão. Se não serviu, você tem nada. Não se serviu, abraça. Fica bravo com o pregador, não. Esse irmão é ignorante. Mas o conselho é esse aqui. Se você não for submissa ao teu futuro esposo, esquece a benção de Deus na tua casa. Escutou o quê? Hoje eu tenho que ser submissa porque a palavra manda. Senão a casa não tem direção. Eu sei, eu devo ganhar mais do que o teu marido. Ele vai ganhar 1.000 e pouco, se não ganhar 3. E você vai querer mandar nele. Eu sei que vai deitar fora de casa. Não vai funcionar. Pode, com jeitinho você vai mandar. Eu sei se manda, né? Mas com jeito. Mulher manda que mandar, né? A gente pensa aqui, mano. Vai de conta, mas quem manda? Mas só que com sabedoria. Ou seja, toma até nosso cartão. Eles botam tudo no meu cartão. Mas com jeitinho, eu estou saindo daqui. Agora, na ignorância não toma nada. Essa mulher ser sábia. Leva ele com jeito. Todo dia eu fui tratar uma separação, 2 anos de casal. Lá na nossa região. O irmãozinho me chamou lá, como o marido não obedece eu. Quer sair para fazer academia, quer sair para a roupinha de academia, essa roupa demais. E eu fui falar com ela, não deu cuidar da minha vida. E eu chamei ela, você falou isso? Eu não falei, ninguém manda ninguém não, nem meu pai mandou. Esse vai, não vai, eu faço o que eu quero, vou para lá. Falei, filho, você quer continuar no ponto, você continua, o casamento está acabado. Se é minha esposa, terminando aqui. Toma, acabou. Irmão, mãe, o homem é por Deus, ele não foi feito do barco. Você já tem uma variante, você já tem um privilégio, você foi feito por cima, não foi feito da terra. Mas Deus fez nós primeiro. E o apóstolo São Paulo foi tão bom quanto nosso lado que nem deixa você esfregar. Toma. Santo. Mas vocês é o que ajuda nós. Por que Deus é lá, irmão patrão? Para ajudar ele. Que não é bom quando fique sozinho. Ô moça, esse negócio de ficar sorteirão também não vai dar certo não, hein? Vamos, eu vou ficar aqui na Praça São Paulo. Vai nada. Você não vai fazer São Paulo com nenhum. Você faz favor de procurar a sua metade e dar um jeitinho na vida, porque a solidão é triste, a velhice é triste. Agora, enquanto está novo, tudo é perto. Eu quero ver a idade chegar. Pensa na pessoa que não tem para quem dividir nada, para quem trabalhar. Chega no momento da vida, para que você vai ganhar dinheiro? Para deixar para quem? É bom ter filho, é bom ter casado, fazer a vida, irmão. Sofrendo não tem problema, a estrada precisa de um ajudante. A viagem não é bom viajar sozinho. Vocês estão entendendo a minha interpretação de a viagem? Está aí, né? E vai chegar um momento que a viagem termina para um para outro. E às vezes para os dois. E nem Santa Catarina agora, um casalzinho novo, acidente, Deus recolheu um irmão e irmã. E uma criancinha está no estado grave. Acabou. Terminou a viagem.
É triste, não é? Mas essa é a realidade da vida. Dá glória a Deus quem chegou, já velho. Fique triste, não. Eu fico contente que eu já cheguei no meu 69 e já se Deus quiser 70. Coisa boa. Tem. Ó, vocês pensam que a idade boa é a sua? A sua é de chorar. Vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que ter. Vai ter que passar a noite com o filho no braço com febre. Vai. E também não adianta casar e não ter filho, hein? Tem que ter filho. Vai fazer, que nem o povo do mundo aí que fica aí querendo manter corpinho de moça e se Deus me conta para você naquele dia. Deus preparou meu casamento, já mostrou que ele dá 5 filhos. Quando minha esposa levou a Zaira como meu doente na Unicamp, a doutora lá, chefe da neurologia, falou: dona Lourdes, sua sala tem só ele, então tem 5, ela quase desmaiou. Até a turma de casa não quer nada. O avô está esperando o neto e vocês ficam aí. Está difícil ter filho, está difícil não. O Deus nosso já vê nos céus. Ele não mudou. Hoje não se prega mais isso, né? Mas antigamente eu ouvi muita pregação dura desse tipo. Fala para você, vamos deixar esse assunto aí. Aí, meu irmão, vocês levam a escritura de falar as coisas aí. Vou entrar em detalhe. Mas tem um conselho, depois eu curso aí, quiser conversar comigo, eu explico. Então, a vida estrada é longa, Deus é que sabe se vocês vão passar. Mas o Senhor me manda pregar uma pregação. Fala para eles que não vai faltar um pão na mesa, e nem a roupa para cobrir o corpo dele, e nem a minha presença para visitar ele, fazer uma guerra. Então vamos assim. A vida, irmão. Quem viaja sabe, não existe uma viagem que só tem reta. Eu já viajei muito. Fui para o Nordeste. Tem subida, tem descida, tem estrada boa, tem frango assado, tem grau, tem estrada que tem boteco. Se quiser comer um pão com mortandela meio mofado, e vamos que vamos. Por isso essa turma mofadinha não pode viajar no não. É que é só grau e frango assado. Aí vai ter que parar naqueles botecos de verde estrada que a linguiça está sentando no moço. Ou come uma hora de fome. Ou se não leva. Ou você leva então uma farofeira. Leva comigo. Glória a Deus. E a revisão também não é coisa que não pode guisar não. E outra coisa, também vai dar uma hora aí. Eu estou lembrando de coisa aqui. Irmão, frente, chupim, de alma sagrada. Quem viaja ajuda a pagar a viagem. Nada de dormir no pedágio. Tem um ancião, vou falar onde, nem quem é, mas no pedágio ele dormia. Não queria acordar ele, deixa o servo descansar. Passar o pedágio, não é que estava noite, você sabe. Deus não se agrada de não comigo, não viaja. Estupim, é uma prisão. Se viajar em França, vai repartir a viagem em França. Não põe muito lindo, paga o bolso, assim vai. Essa é qualificar, Deus preparou. Deus preparou? Só se não convidar você para não, você vai comer, você não sabe pagar nada, você não tem condição. É outra coisa. Mas se você quer fazer lição, põe mão no bolso. Estou certo ou estou errado? Que nós, ministérios, tem que ser o primeiro a dar exemplo. É o ministério bem formado, viu? E aí só na manhã. Comigo, viaja. Nem se eu for viajar, vai ter que ajudar. Não estou dizendo que o senhor vai fazer em casa aqui. Vai viajar daqui no Ceará, só não vai pagar? Só se eu não for milionário, que deve, eu te abençoe. Eu também tenho um irmão que me leva, não quer que pague, não quer que pague. Eu não acho que também. Aí eu pago. O grande do daí, meu irmão. Olha isso aí, já lá, meu filho. Ele leva eu, ele não aceita, mas o almoço eu pago. Eu fiz questão de dar um almoço, deixa eu ver. Ele não sonha e não gosta de comer alguma coisa. Mas prato feito também, restaurante de mão salmão, filha minha, que aqui eu faço. Tem problema nenhum. Tudo que é feito de acordo com a comunhão não tem pecado, irmão. Porque não pode ficar só subindo. Deus que abençoe você, Deus que nos guarde. É uma reunião assim. Eu estou admirado dessa vida. Eu me chamo ele para 44 anos. Vai fazer 47, de 44. 47, 44 no 27. 5 de junho, 18 de governador e 22 de anos. E a gente leva mais um cargo, eu estou bem. E gosto, viu, irmão? Só não consigo fazer mais que eu tenho um dia especial. Mas, se depender de mim, eu vou se atender eu de Roma, de mocidade, de velho, tudo aí. Batismo, então eu amo, só que eu não posso fazer muito, porque eu sou muito leve. A 11 horas, eu acho que
Entendeu que caminhou para o monte. Mas vamos lá, vermelhinho também. Larico do céu. Nós já paramos no Brás. Aí vai. Ele foi me ajudar em Sumaré, acabou o jogo. Mas o que vocês querem que eu fale? Vocês 5 bem passar? Essa turma que fica para embora, depois que a gente encerra, o coração aperta e vai descendo a escada ali, quando ninguém vai ter que voltar para o sangue. 5 bem, porque eu já só para tomar vida, por tomar. E ele estava me ajudando, coitado. Olha que Deus aí, olha que elogio para o nosso ancião. Aí, o Larico está caro. Já é 10 horas, Senhor da Glória. Para mim está começando aí. E o 10 e meio ali. Aí tudo certo. É 10 e meio, daí não está caro ainda. Ele já está de jornal, sempre está marcando aí, já passou de 50, acho que ele está trazendo 50 na marca. Deu um jogo, eu já estava com empate ainda certo. Aqui mais nem vai passar. Mas é 79. Sumaré? Olha, não tem que pegar o jogo. Nem vai 10 anos de morte. Deus te abençoe, meu Senhor, eu amo vocês, Deus que guarde, não pequem. Em nome do Senhor Jesus, porque estou terminando essa reunião, não cometam pecado. Glória a Deus. O cristão muda toda a tua esperança. Glória a Deus. Não estou falando de perdão, de céu, estou dizendo a esperança aqui na terra. Eu tenho um parente que é assim, de vez em quando dá recaída, que nem o drogado que sai, depois dá recaída, sabe? A pessoa que era, meu filho, nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Um carro batido, nunca mais é o mesmo. Uma roupa que houve um corte, pode apanhar da melhor costureira, ainda vai fazer. Nunca mais é a mesma roupa, tem um rasgo, tem um corte. Quem fez uma cirurgia, nunca mais é o mesmo, tem uma marca lá. Quem peca, ainda que Deus perdoa, mas fica a marca. E fica um ponto de interrogação. Na primeira sala que eu subo, segundo a Escritura, não. Então, meu filho, não entrem nessa de Davi, que tem uma turma do YouTube aí, e entra com essa corrente de Davi foi perdoado, o filho pródigo, a mulher adulta foi perdoada. Aquilo são casos isolados. Davi não estava no tempo do Senhor Jesus, a mulher adulta estava na lei, o Senhor ainda também estava na lei, e o filho pródigo é uma parábola. Mas o mundo que está escrito na Escritura, e Paulo deixou escrito, que nenhum adulto herdará o reino do céu, nenhum efeminado, nenhum patricida, nenhum homicida, na tua aqui. Se Deus quiser, eu tenho que aconselhar vocês a não errar. Se errar, ministério, tenha paciência, cuida bem. Não jogue fora, não toque da igreja, mas eu estou aconselhando aqui, não erre. Para que errar? Você está namorando, para que cometer a fornicação? Não dá para esperar casar? Depois dessa. Irmão, pegou o nariz, vem, as mãos no reparto. O assunto agora vai pesar com você. É você que dita a regra. É você que tem que determinar para que não aconteça a fornicação. É a roupa que você usa. É a roupa que você está quando ele vai na tua casa noivar. Que roupa você põe? Como é que é o teu comportamento? Eu outro dia comecei a bater pesado nos irmãos no Pai do Céu, para ficar. Os irmãos foram molarico. Não tem gente que ficar sozinho. É porque ela também aceita. Então, minha filha, em nome do Senhor Jesus, você foi criado numa família tradicional, uma família de caráter. Não mancha a tua família. Me ajuda aqui, porque esse assunto é um pouco pesado. Mas eu tenho que passar para vocês. Não adianta eu vir aqui passar, e não por escola, como esse dia, uma pregação, uma preocupação no Evangelho, estou secado. E Paulo, que João escreveu, que tem uma advogada que intercede pelos nossos pecados. Pecado é uma coisa, fraqueza, tudo é pecado. Mas tem coisa, irmão, que não vai dar juízo, porque são erros, são fraquezas, que é pecado, mas o Senhor perdoa aquela palavra. Nos limpa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu fiz. Você, Davi, é grande, é verdadeiro, é auxiliar, quem gosta do Senhor, mas também você tem um filho, você é carneirense, você gosta do São Paulo, ou do Padupurim. Fraqueza. No tempo você só vai ter liberdade dele. Mas isso só não te condenaria. Entendeu o que é fraqueza? Agora, fornicação é um foi como o outro. Não vai ser proibido ser uma barraca. Tá certo, meu irmão? É duro, irmão, começa a fornicação, depois automaticamente perde a liberdade. Não é? Hoje está tendo um pouco mais de misericórdia, o tempo já tem. Mas irmão, é duro, porque depois a irmã casa, porque você quer bom, casa vocês dois querem. Aí vem o filho.
ele cresce. Você vai ter que levar ela na viagem, vocês vão viajar. Aí chega da viagem, a menina já está um pouquinho mais entendida, ela fala, mãe, por que a senhora não testemunhou? Acho que a troca aqui em casa, a ordem, a senhora não troca na igreja. O que você vai responder com a filha? Eu eleito seu pai. Dá para responder isso? Não dá, então não tem. Segura a carne. Quem pode me ajudar aqui? Em nome do Senhor Jesus, me ajude aqui agora, vem para a profecia. Senhor, dá uma passada nessa reunião. Repreende toda a carne que está saindo. Glória a Jesus. Lama Deus. Lama Deus e olha os que venceram. Como sempre, conta de um bom sermão. E hoje atende a obra de Deus em Minas. Ele era muito crente, menino. Congregava toda segunda-feira com nós lá na Maria Antônia e ele trabalhava com um caminhoneiro que não valia o que come. Não toda a classe, claro que não. Esse não valia nada. Traía a esposa, a cada lugar ele tinha uma mulher e ele, sabendo que o moço era crente, ele falou assim, eu vou te aprontar uma, que você vai ver se você é crente. Você é crente porque você nunca deparou porque eu vou te arrumar. E ele orava o menino, hein? Levava a marmitinha no caminhão, comia dentro do baú, até que num determinado dia, lá num posto lá que tinha lá umas moças da vida, e ele foi lá, pagou para 3 moças, falou o caminhãozinho que o menino estava, o mocinho, não falou que era crente, falou que não tinha conhecido ainda mulher. E as 3 moças foram lá, semi-númeras, quando foi chegando perto do caminhão, ele clamou, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Você entende a virtude de mamãe? É necessário que essa virtude ainda. Quando vai estar aproximando, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Quando pela 3ª vez, a promessa visitou o moço. Está um pouco para lá em a moça do menino. Para nós duas. Pai. Esse moço é crente da congregação. A linguagem de nós está imutável. A moça começou a chorar, coitadinha, falou, eu era na frente da congregação, eu era organista, eu falava a linguagem, que você não vai ficar. Eu acho que Deus estava tendo misericórdia dessa moça. Se eu não pedir aqui, nós estamos sentados, vocês estão de pé, falta 10 minutos para acabar. Senhor, seria possível agora, aproveitando o testemunho desse monte, Senhor, seria possível o Senhor dar uma passadinha aqui na sua multidão? Levar alguém que está vivendo. Você está vendo neto, mas não vai ter já sabendo, a tua opinião é diferenciada. Você tem uma facilidade para fazer o céu, para você ajuda agora. Você vai precisar dessa ferramenta. Vai precisar dessa ferramenta. Vai do pet. Outra maravilha de uma moça de São Paulo, eu trabalhava no shopping que passava 1 milhão de pessoas por dia, 17 anos, filha única, tadinha, nascendo da igreja. O gerente lá da loja começou, e a menina acabou cedendo, tadinha. Marcou o horário para as 3 horas da tarde, num determinado horário, eu preciso falar aqui. Na hora uma moça estava subindo a escada rolante triste, já tinha acertado o horário e tudo. Mas na subida da escada rolante, bateu o remorso. E que Deus faça isso acontecer aqui hoje. E o remorso bate antes de acontecer. Vocês concordam? Me ajudem aqui. Vocês conseguem agora? Eu e vocês conseguem ir um pouquinho além do futuro sem nós ter chegado lá? Consegue entender? Consegue ter o remorso agora antes de acontecer? Isso é uma grande porque pela situação você está a um passo de cair. A coisa está tudo certinho para você cair. E não é só sorteiro, não tem também casado.
Você está quase lá. E o Senhor manda pregar aqui para mim e vocês. Fala para eles clamarem. E eu tenho o poder, diz o Senhor, de quebrar a força da serpente. A moça bateu o demônio. E ela pediu um sinal para o Senhor. Senhor, me perdoa eu. Sei que daqui a pouquinho você vai crer. Minha mãe vai ficar louca quando souber. Mas eu te peço, agora eu estou vencida. Ninguém não tem mais força. Mas se tu fizesse um sinal para mim aqui agora, que ainda tu me ama, que eu possa ainda escapar. O sinal que eu te peço é, no meio dessa multidão que está aqui, que alguém que nunca me viu, aproxime de mim, reconheça eu ainda como crente e me saúde. Não vai arriscando, não. Que na casa para aqui dentro. Eu preciso ele. Está vendo aquela moça? Então o Senhor corre, saúda ela. Tem um lucro na bolsa, você não virou para trás para os Deus. Amém. Está querendo chorar. Como você me conhece? Nunca te vi. Mas o teu Deus é o meu Deus. Eu estava lá embaixo, o Senhor mandou te soltar. O céu abriu. As pessoas choraram, o céu abriu com o o Senhor me mostra que você pediu um sinal e você não peca às 3 horas hoje, muito bem. Aí, eu não sei se os dois relacionados têm que virar um Pentecostes. A beira dessa casa rolando, os dois falando em língua, o ele ou ela, que a turma passava, olhava, que olhe, mas não tem nada com isso. Olha que multidão que está aqui. Eu pergunto assim, Senhor, essa multidão que está aqui, Senhor, será que todos vão conseguir se preparar? Você inventou história triste desde o teu nascimento. Você não conheceu mãe, o outro não conheceu pai, foi criado pela avó. Mas aqui no nosso bebê, eu sei que para você a vida já está te cobrando muita coisa desde a infância, mas o Senhor te diz, aceite que eu sou teu pai, que a minha palavra é tua mãe, e que eles são teus irmãos, esta é a tua família. Posso pedir de novo aqui? Eu sempre peço com autorização de você, Senhor. A multidão está aqui. Eu vou fazer esse pedido de novo, Senhor. Fique em comunhão e fale o amém que foi feito. Se sentirem. Se não sentirem, fale, Senhor Deus. Que alguns dos nós que estão aqui, por alguma coisa desta vida, for para em 2025, falar, marcado, falar que não vai conseguir escapar e vai pecar em 2025. Por favor, Senhor Deus. Por favor, até dezembro desse ano, vai fora para o seu reino. Amém. Pregamos em Távola, Joaquim, eu contei do latim, irmão, que é bom a irmandade ouvir, quando começa o casal a discutir, contenda, Montião de Arara, meu grande amigo, que era cooperador, e ele começou a contender com a esposa por causa de prova. Eu falei hoje, não sei para onde eu falei, que a prova, ela entra quando a coisa começa a apertar. Não existe discussão quando está tudo bem. 3 carros na garagem, as contas do banco tudo estourando de tanto sal. Os filhos na faculdade de Harvard, outro na faculdade da USP, e tudo com saúde, os netinhos tudo. Então não tem discussão, não é? Mas a prova vem, a porta do emprego fecha, o nível de vida cai, a doença vem da família, aí começa o sofrimento. E aí que tem que ver se você é crente, meu irmão. Aí que nós tem que ver se nós tem fibra. Porque o diabo vem perguntar nessa hora, que hora que ele foi tentar o Senhor Jesus, a hora que o Senhor teve fome. Manda essas pedras transformar em pães, nem só de pão viverá o homem.
Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eita glória. Vocês viram que ele só tentou o Senhor das coisas desta vida? Glória a Deus. Por que você não pula daqui em cima? Porque está escrito que dará ordem aos anjos a teu respeito. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês viram que ele veio tentar o Senhor só nas coisas desta vida. Que ele não consegue tentar nós na tentação da salvação. Porque ele não sabe que o nosso nome está escrito selado com 7 selos. Glória a Deus. Ele vem tentar nas coisas dessa vida, vem mexer no matrimônio, vem perturbar no matrimônio. Irmão, um ensinamento antes do gatinho, irmã, meu marido, você tem que confiar no teu marido. Para de ficar olhando no celular dele se tem mensagem, se tem. Não fica procurando pelo e ovo, não. Confia nele, porque se ele não temer a Deus, não vai temer você. Que negócio é esse? O marido vai tomar banho e corre lá. Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Ou confia ou não confia. Meu celular fica lá na frente, até minhas netinhas sabem a senha. Está tudo lá. Pode ver. Quem não deve, não tem. Isso aí vai ficar escondendo muito também, precisa tomar cuidado. Glória a Deus. Então, o ratinho começou o Bastião a discutir com a esposa, cada prova material. A menina de 6 aninhos viu um ratinho entrar por lá da porta e ficou no canto da sala. Santo Deus. E foi crescendo. À medida que eles discutiam, ele batia a palma. E foi crescendo. E o Pontião não via. A esposa não via, só a menina que via. Porque não era um ratinho mesmo da terra. Até que ela não aguentou mais de ver os dois discutindo. Um dia sentou no colo dele e disse: papai, vou contar uma coisa para o senhor. Daí o senhor começou a discutir com a mamãe. Entrou um ratinho aqui, pai, por baixo da porta. Ah, ele no canto da sala, tá grande já. Não, filha, não tem nada. Lá tem, pai, o senhor não vê. Mas ele tá ali, olha lá, tá grandão. E hoje o senhor discutiu com a mamãe e ele bateu o pau. Quem tá glória? Aí, irmão Sebastião, enxergou que era coisa do céu. Chamou a esposa, contou para ela: pega o véu, antes de mais orar, você me perdoa, minha esposa, se perdoa. Você também me perdoa? Perdoa, dá um hóstia. Aqui deram o hóstia, foram ajoelharam, e Deus deu oração para o irmão Sebastião. Começou a orar, a presença de Deus voltou, irmão. E a presença de Deus não manifesta em casa que não tem paz. Perdoa, estou pregando. Glória a Deus. A presença de Deus não manifesta em nós se nós tivermos o púlpito e não tiver paz também. Glória a Deus. Não vem revelação? Glória a Deus. Aí vai pregar letra, vai pregar teologia. Rei da glória. Revelação não vem. E o diabo também, se não tiver em paz, não vem revelação. Vai ter que ir na casa do pobre e ver o guarda-comida lá, ver se não está faltando nada. Mas se tiver em paz, vem revelação. Deus está me visitando aqui e vai dar revelação para nós. Glória a Deus. Quando ele foi orando, Deus visitou. De repente, irmão Tião ouviu um estouro. E aí ele abriu os olhos e ele viu 2 anjos. Um com uma pá de ouro e outro com uma vassoura de ouro, ajuntando a cinza do rato e jogando para fora. Deus me visite e me manda passar isso aqui. Algum ratinho vai sair de alguma casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é o divórcio que tem que aparecer, não. Tem que sair andando. Glória a Deus. Ele pode glorificar, glorifica. Eu vou pedir uma aprovação de Deus agora que não tem jeito de nós escapar. Não tem jeito, porque se existe uma coisa que não tem jeito de nós disfarçar e escapar, é a visitação de Deus ou não. Senhor Deus, a igreja está numa comunhão maravilhosa aqui embaixo e lá em cima. Eu te rogo agora em nome do Senhor Jesus, visita todos que estão em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. E o gatinho não mora. Glória a Deus. Aleluia. Xalaria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Confirmação. Glória a Deus. Confirmação de Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado quem está aqui, irmão. E Deus te deu uma arma tão gloriosa que você não está sabendo usar. Rei da glória. A presença de Deus é selando, meu problema.
Tem dom de Deus, está no ministério. A irmã está na obra da piedade, está na organização. Tem tanto dom e não está sabendo colocar o gatinho para fora. Eita glória. Se você não estava conseguindo, a presença de Deus hoje vai ajudar a pôr ele para fora. Glória a Deus. Aceita. Glória a Deus. Aceita o Senhor ir lá. E não vai. Sim, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aceita. Glória a Deus. Quantos lares, irmãos, estão pecando? Filho órfão? Vai ser dessas crianças? Será que, irmão, quando a irmã vai lá separar, não está pensando nos filhos? Está pensando só em você? Você está pensando só em você na tua carne? Não está pensando no teu filho que vai ficar órfão? Glória a Deus. É assim que você ama a família? Louvado seja Deus, bem-aventurado quem ouviu, vai pôr em prática, porque também se não pôr em prática não adianta nada. Haja paz na nossa casa. De novo, a irmandade disse ela com amém. Haja paz na nossa casa. Glória a Deus. Com paz, irmão. Com paz a gente come uma abobrinha com arroz refogado, vai que é uma beleza. Um ovo frito em 2 vai que é uma maravilha. E sem paz está o filé mignon, está o salmão, está o caviar que nem sei o que é isso, e não desce.